Muito bom, muito boa noite, uma alegria estar aqui com vocês no Plano Maior. Ai, não vejo a hora da gente voltar lá na nossa casa, né? Nossa casinha, literal mesmo, que é uma casa, né? A casa da Dona Nilza, uma das casas que ela morou. Provavelmente, acho que o Clóvis já falou também que eles moraram lá quando crianças e acabou virando a casa espírita, mas é um ambiente tão acolhedor, tão gostoso, né? Bom, nós vamos falar hoje ante a lei do bem. Você sabe que o nosso companheiro espiritual Emmanuel tem neste livro aqui, Escrínio de Luz, uma obra assim bastante curiosa, porque ele desenvolve uma série de colocações filosóficas. Então ele pega Augusto Comte, ele pega Sêneca, ele pega uma série de autores filosóficos, frases de autores filosóficos e desenvolve neste livro. É muito interessante. E hoje o nosso companheiro Clóvis escolheu para o nosso entendimento de hoje é ante a lei do bem. Ante a lei do bem mais ou menos está na página 26 ou 27 desse livro, Escrínio de Luz. Se vocês tiverem a oportunidade, obviamente a gente ver as coisas pelo computador é mais difícil, mais complicado, né? Mas se tiverem a oportunidade, acessem esse PDF que está na internet. É muito interessante, porque lá tem todo o livro, não é? E tem essas passagens curiosas, interessantes, iguais às que nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos comentar. Bom, eu particularmente acredito, e imagino, e tenho a ideia, de que existe uma preocupação, pode parecer assim um pouco exagerado, né? Imagine Deus preocupado com seus filhos, né? Mas existe uma preocupação do plano espiritual superior com relação ao sofrimento das pessoas na Terra. Eu percebo que os benfeitores espirituais, eles trabalham muito fortemente para que a gente possa conviver ou que nós possamos lidar com o sofrimento. E na mensagem de hoje, vocês vão reparar, vocês vão perceber que ele também continua com esta ideia de que nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado, porque no nosso dia a dia, no tráfico humano, na vida humana, na nossa vida humana, nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos complicados. Mas aí a diferença é que se nós passarmos por esses momentos de uma forma melhor, de uma forma diferente, o sofrimento é menor. Então, eles vivem arrumando formas para nos convencer de que nós precisamos tomar cuidado para não sofrermos em demasia ou sofrermos de forma desnecessária. É muito comum as pessoas sofrerem de forma desnecessária. Qual de nós não traz, às vezes, da infância, da primeira, ou segunda, ou da pré-adolescência, ou da adolescência, ou mesmo da maturidade, aquele sentimento obscuro dentro da gente? Uma mágoa, um rancorzinho, uma coisa que alguém fez pra gente, alguma coisa que alguém aprontou, alguma coisa que a gente não gostou, e isso fica muitas vezes martelando na nossa cabeça. Dias, meses, anos martelando aquilo. E hoje a psicologia moderna fala para a gente que nós estamos diante de uma espécie de recalque, que é aquele problema mal resolvido, aquele problema não resolvido. E aí nós precisamos tomar todo cuidado e toda atenção, porque na maioria das vezes a gente acaba sofrendo de uma forma maior, diferenciada, acrescentada, aumentada, de forma absolutamente desnecessária. Então, os espíritos estão se esforçando muito nessa lição para mostrar para a gente que nós podemos e devemos ter o coração, o sentimento, o pensamento altruísta diante das dificuldades, não só das facilidades, mas também das dificuldades. E aí ele vai lá e pega um trechozinho de Comte e fala mais ou menos assim: o essencial à felicidade é ter o coração cheio de alguma coisa nobre, mas que seja, mesmo que seja dor,
sim, ainda que seja de dor, da mais amarga dor. Então, ele associa esta nobreza, coloca esta nobreza dentro de nós, dos nossos sentimentos, do nosso coração, associa a nossa felicidade e coloca isso de uma forma nobre. Então, existem pessoas que transformam a felicidade, transformam a dor numa espécie de felicidade. Não estou falando aqui do masoquista, daquelas coisas que a gente de vez em quando vê aí pelo desequilíbrio humano, mas estamos vendo aquela coisa de pessoas absolutamente conscientes, confiantes da sua imortalidade. Porque vocês já pensaram, quando a gente chegar do outro lado da vida, a gente vai fazer assim uma espécie de balanço, e aí o que vai acontecer? Nós vamos perceber neste balanço que nós vivemos 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 anos e passamos um grande período desse tempo num sofrimento atroz, numa má qualidade de vida, numa situação muito triste, muito terrível. E aí a gente pensa, puxa vida, agora que eu tenho um pouco mais de consciência, eu vejo quanto tempo perdi com esse sofrimento desnecessário. Eu potencializei o meu sofrimento. Não precisava ter sofrido tanto, não é? Bom, a gente vê, por exemplo, a figura de Jesus, vê a figura, por exemplo, de irmãos nossos que estão vivendo, mas que têm situações e problemas que são tão grandes, mas que têm uma forma de encarar esse problema de uma forma tão altruísta, que nós ficamos meio que boquiabertos. É curioso isso, não é mesmo? Então, nós precisamos ter toda essa atenção. Eu estou tendo uma pequena interferência aqui, vou pedir um segundinho para vocês, para ver se eu resolvo essa interferência aqui. Voltamos. Então, nós vamos vendo na lição ante a lei do bem. Bom, as dificuldades e as aflições vão se sucedendo umas às outras, simultaneamente, em nossa vida, em nossas situações, em nossas condições, em nossos problemas. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, se sente perdido numa selva, né? Vocês já ouviram falar de uma parábola feita por Kardec, chamada A Estrada da Vida? Se eu não me engano, ou está em Obras Póstumas, ou está num desses livros, ou a Gênese, ou o Céu e o Inferno. Mas nessa parábola, ele mostra a situação de uma pessoa que começou as encarnações agora, começou a vida agora. E dentro desse início, o que acontece? Acontece que ele, nas primeiras passagens pela Terra, ele sofre, porque ele está numa estrada muito boa, muito forte, muito bacana, só que de repente aparece uma floresta. E aí ele não sabe o que é uma floresta. Aí ele bate na pedra, se machuca, se fura nos espinhos, não sabe como se alimenta, o que pode comer, o que não pode comer, se pode beber aquela água, se não pode. Olha, é um sofrimento terrível. Mas aí, quando ele menos espera, quando ele está quase desanimando, aparece de novo a estrada, ou seja, uma nova encarnação. Aí ele pega aquela estrada bonita, aquela via da Bandeirantes, por exemplo, né? Larga, bem asfaltada, e segue a vida em frente. Mais na frente acha outra floresta, outra encarnação. Só que nessa ele já aprendeu bastante, sabe o que é a pedra, o que é o espinho, experimentou coisas que deu certo, coisas que não deram, então ele já sabe separar o que é bom e o que é ruim. Então isso foi para ele de grande valia. Então ele vai passando por essas florestas até chegar numa que aquilo já não incomoda mais ele. Então ele passa pelos espinhos, pelas feras bravias, ele vê que lá tem um abismo, que ele consegue passar pelo abismo, ele encara assim de uma forma bastante altruísta e passa. E aí ele chega do outro lado lá, quando desencarna pela última vez, vamos dizer assim, né? E os espíritos amigos então falam, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí eles levam eles para o alto de uma montanha e falam assim, tá vendo aquele pessoal que está começando agora?
Aí você volta lá e ajuda eles a passarem pelas florestas. É mais ou menos assim. Conforme nós vamos criando uma certa maturidade para as coisas da vida, para as coisas que nós vamos vivendo, nós vamos, com isso, aprendendo a lidar. É tão bom quando a gente tem sabedoria para lidar com as coisas, não é? Vejam a sabedoria dos nossos vovôs, das nossas vovós, diante dos nossos netinhos. Veja que sabedoria linda que eles têm para lidar com certas coisas problemáticas. Eu tenho um conceito muito bacana que eu lembro da minha mãezinha, apesar dela já ter ido embora em 88. Ela tinha tanto cuidado com algumas coisas, ela tinha alguns conceitos assim de sabedoria, apesar de ser uma pessoa sempre super humilde, super simples. Ela dizia assim: ó, tudo que é demais não presta, toma cuidado, cuidado com os exageros. Se você tiver que dar uma notícia ruim para alguém, veja o momento certo para fazer isso. Não faça isso de sofregão, não faça isso em qualquer hora, ou à noite, ou logo pelas primeiras horas do dia. Se você tiver que ter uma conversa difícil com alguém, escolha uma hora adequada para fazer isso. Fazer isso perto do almoço, perto do jantar, perto de se deitar. São horários impróprios. Então, sabedorias assim que ela nos passou. E isso faz com que a vida da gente fique mais fácil, não é mesmo? Então é assim, a vida da gente vai sucedendo e nós vamos vendo as dificuldades e nos sentimos às vezes perdidos nessa selva em que são as encarnações e a vida aqui na Terra, não é? Hoje nós já temos bastante experiência, bastante mesmo, já somos pessoas civilizadas, já vivemos vidas mais difíceis e hoje nós devemos e precisamos viver de uma forma um pouquinho melhor. Nós não podemos potencializar os nossos problemas e nem as nossas dores. Bom, ele continua dizendo para a gente o seguinte, que devagarzinho a gente vai atingindo aqueles momentos de crises, vai chegando, eles vão aparecendo. E ele fala assim, não culpa ninguém por eles. Olha, hoje tive uma experiência curiosa, tem uma senhora que faz bolo de festas, aliás, bolos maravilhosos, né? Não posso nem falar muito, não dá a impressão que estou fazendo propaganda. Mas se vocês tiverem necessidade de um bolo de festa, pode pedir para mim que eu consigo. Essa senhora, então, estava me dizendo que ela entregou um bolo e essa pessoa, no meio do caminho, teve lá um problema e deixou o bolo quebrar, ou manchar, ou amassar, alguma coisa assim. Aí ela voltou lá na casa da boleira e falou assim, olha, o bolo amassou, aí teve esse problema, mas a culpa foi sua porque você não pôs numa caixa adequada. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como a gente gosta de transferir as nossas culpas, os nossos defeitos, os nossos erros para as pessoas, né? Ainda bem que a moça teve presença de espírito e falou, olha, se a senhora precisasse de uma caixa adequada, a senhora teria que ter me falado, porque essa caixa adequada custa muito caro, eu teria que acrescentar no preço do bolo. Mas ela acabou ajudando, foi até lá, deu um retoque no bolo, com toda a sua especialidade, e seguiu em frente. Mas o exemplo serve para a gente mostrar que, na verdade, a gente não pode ficar pondo a culpa nos outros, né? Que a gente precisa aprender a conviver com a crise. Administrar crises é uma das melhores coisas que a gente pode fazer e aprender. Então, tomemos esse cuidado, porque na administração de crises, nós vamos conseguindo conviver melhor. Eu fico vendo, por exemplo, essas pessoas que têm cargos elevados de gerência, de diretores, às vezes cargos públicos, que sofrem tantos problemas, tantas situações difíceis, e elas continuam de pé, tranquilas, confiantes e seguindo em frente. Então, é isso que nós precisamos encarar diante da nossa vida. Nós precisamos encarar de uma forma em que a gente possa conviver, mesmo com as crises, mas de forma elevada e confiante. Estamos com pouco problema, estamos com problema de recursos financeiros. Aprendamos a viver de uma forma mais simples. Temos poucos alimentos. Aprendamos a simplificar a nossa alimentação. Estou com essa dificuldade emocional. Vamos ocupar o nosso coração com outros pensamentos, com outras ideias, com outras coisas. Estou vivendo um problema orgânico. Vamos dar um jeitinho para que aquilo não fique espinetando a gente o tempo todo.
Eu tenho a sensação que é a preocupação que o plano espiritual e os nossos benfeitores têm com a gente, de preparar a gente diante das dificuldades. Então, é assim, nós não devemos canalizar os nossos potenciais, os nossos minutos em queixas, em frustrações. Nós precisamos estar fortes, levantar, ultrapassar obstáculos e agir com um pensamento elevado, porque isso vai dar possibilidade para a gente. Então, ele fala isso na mensagem. Então, é assim, o nosso Pai é o autor de tudo, é o supremo bem. E ele não vai fazer uma alteração no governo da Terra, né? Não vai se basear aí no infinito para fazer alterações, para poder nos satisfazer em determinadas condições. Vejam, às vezes a gente tem lá aquela questão, né? Puxa vida, a chuva só chove na hora que eu saio do trabalho, só chove na hora que eu saio de casa, só chove quando eu vou passear, quando eu vou para a praia. Mas vocês já imaginaram se Deus tivesse por assim dizer, atender a todos os nossos caprichos? Como seria difícil? Como seria complicado? Então, o Pai tem todo o universo para cuidar, não tem só a nossa vida, só os nossos interesses, não é? Então, ele fala assim que os pequenos dissabores, por exemplo, que são algumas ofensas, eles falam para a gente que são convites para a gente reexaminar a nossa vida, que é para a gente orar por aquelas pessoas, aqueles companheiros que estão ali, muitas vezes nos colocando em condição constrangedora. Nós precisamos transformar os perseguidores em pessoas queridas. Olha, isso pode ser uma coisa tão forte para a gente, tão difícil. E a gente vai vendo que é esse o objetivo de viver. Nós não estamos aqui para se separar das pessoas, para fugir, para viver longe. Eu, particularmente, fico assim muito feliz quando eu vejo, por exemplo, quando um casal tem uma dificuldade e eles se separam, por exemplo, né? Quando eles conseguem se reatar ou conseguem conviver com outras pessoas, por exemplo. Vem lá a segunda esposa do marido ou o segundo marido da esposa, convive com os filhos, vem em casa, às vezes fazem algum programa juntos, ou vai levar o filho em determinado lugar, se encontram. Isso é uma coisa tão altruísta que a gente precisa aprender a conviver com isso, com essas diferenças, com essas discórdias, não é? Então, nós precisamos criar uma forma de pacificar dentro de casa, pacificar aonde a gente estiver. Muitas vezes a gente tem vontade de colocar um pouquinho como é que eu posso dizer? Um pouquinho de combustível nos problemas, né? Nas discórdias, no fogo que está ali pronto para acontecer. Mas os espíritos vêm e falam para a gente, faça isso, não provoque desarmonias domésticas, seja uma pessoa pacificadora, seja uma pessoa que tenha condições de conciliar, de criar uma abertura para uma convivência, uma abertura para um diálogo. Nós precisamos conviver com isso. Nós não podemos ficar assim, tropeçando e caindo, levantando e caindo. O Chico tem uma colocação muito interessante. Ele fala para a gente que o que mais limpa ou o que menos suja, as coisas mais limpas são aquilo que menos suja. Então a gente vai vendo assim, né? Que a gente quanto menos conciliarmos ou quanto menos criarmos discórdias, nós vamos precisar de menos conciliação. Então, relevarmos, esquecermos, perdoarmos e irmos em frente, fazermos o que for necessário. Então é preciso que a gente faça isso. Bom, mas essa é a prática do bem real, correta, quando a gente começa a entender que todos nós temos um passado, todos nós temos um presente, todos nós vamos ter um futuro. E o nosso passado, muitas vezes, mostra algumas deficiências nossas, alguns desequilíbrios, né, que nos induziram para quedas, para problemas graves de obsessões, problemas assim. Mas nós precisamos estar abertos à renovação. Isso é uma coisa muito importante. Bom, ele fala para a gente assim, as aflições vão chegar, as enfermidades, as tristezas, as humilhações.
as perseguições, a tentação, o prejuízo, o desastre. Mas não fique rebelde, nem fique desalentado por isso. Continue trabalhando, continue esperando, porque existe um grande prazer em servir e é uma felicidade muito grande confiar que nós vamos recordando que Deus, ele continua trabalhando, continua nos socorrendo, ele continua nos procurando. E assim, a tranquilidade pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. As privações podem se multiplicar, mas se a gente perseverar, nós vamos abrir o canal da esperança. Vamos observar que a lei do Criador, a lei do bem, ela está sempre operando em nós, sempre criando condições favoráveis em nós. Porque sempre, em qualquer circunstância, o amparo de Deus está sempre chegando. Ele pode ser oculto, mas ele está sempre vindo. E com relação a isso, eu posso dizer uma coisa curiosa também. Às vezes a gente passa por algum acidente de automóvel e a gente está num ônibus ou num outro carro. E há muitos anos atrás eu aprendi que nós precisamos aprender a orar por essas condições, por essas situações. Porque ali o plano espiritual pode ajudar. Normalmente as pessoas passam com aquela vontade de ver se a pessoa se machucou, se tem coisas mais graves, não é? Uma simples curiosidade infeliz. Mas os nossos benfeitores nos convidam a olhar com um olhar de compaixão, de amor, de misericórdia. É isso que nós precisamos buscar toda vez que estivermos diante de situações assim. Porque Deus está ali trabalhando, operando, realizando alguma coisa que a gente não consegue muitas vezes observar, né? E está trabalhando de forma oculta. E se a gente estiver ali com o pensamento elevado e mandar um pensamento bom para aquela pessoa, certamente isso só vai auxiliar. Então, saibamos conviver com os problemas e as dificuldades, aprendamos a sermos fortes, porque é assim muito interessante a gente falar sobre sermos fortes, porque de vez em quando a gente é abatido, né? Eu particularmente de vez em quando leva uma madeirada aí nas costas, né? E a gente se abate, se entristece, né? Mas é importante porque o sofrimento vai nos dar condições, vai nos favorecer, o sofrimento vai nos criar força para que a gente possa conviver com as adversidades. Estejamos fortes, porque com essas dificuldades é que nós vamos construir a nossa felicidade. Olha, vocês já pensaram se a vida não tivesse dificuldade, como é que a gente ia crescer, ia se desenvolver? Como é que ia ser? Ia ser difícil, né? Ia ser difícil para todos nós. Então, aprendamos que a lei do bem é Deus trabalhando por nós, mesmo em silêncio, de forma oculta, e as suas leis sempre nos alcançam, seja para nos beneficiar, para nos corrigir, para nos melhorar, para nos fazer evoluir. Tenhamos essa confiança. E diante de qualquer circunstância que possa nos embaraçar, estejamos certos. Deus está à nossa frente e Ele vai nos proporcionar, mais cedo ou mais tarde, o melhor, principalmente dessa experiência. Porque se nós não tivermos as experiências que precisamos, nós não vamos conseguir cumprir a nossa pasta. Em tom de brincadeira, a nossa pasta é o seguinte, é a quantidade de experiências que nós vivemos. Se são boas, se são ruins, não importa. Mas são experiências que nós vamos que vamos utilizar dela para que a gente possa se manter de pé sempre. A gente às vezes pensa assim, o benfeitor espiritual, os espíritos elevados, não é? Dá a impressão que eles já nasceram assim. Mas se a gente soubesse a trajetória que foi para esses espíritos chegarem onde estão, a gente nem pode imaginar, não é? E aí a gente pensa assim, puxa a vida, é mesmo, né? A gente às vezes reclama de algumas experiências pequenas, e aí a gente ainda não está habilitado para as experiências grandes. Mas com certeza elas vão chegar, e nós precisamos estar preparados. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e que possamos ter uma excelente semana.